Bom dia, bom dia, bom dia! Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira. Todos os dias às 5h50 por enquanto nós estamos aqui no canal falando sobre fechamento do mercado, notícias do dia e principalmente o que esperar do mercado hoje. Felizmente, ontem, dia 2, nós tivemos mais uma alta em Ibovespa, recuperamos aí os 118 mil pontos. As bolsas globais em geral tiveram alta e o Brasil surfou bem esse momento aí, tendo reflexo da eleição, principalmente aí dos parlamentares aí mais liberais na Câmara e no Senado, coisa que nós já vínhamos falando desde 1900 e Guaraná com rolha, né, como diz o ditado, porque a gente fala sobre a importância da eleição na Câmara e no Senado desde dezembro e como isso impactaria aí o mercado. Felizmente, o mercado acredita que os parlamentares eleitos ali, por serem apoiados e terem mais afinidade com o presidente Jair Bolsonaro, devem facilitar aí esse relacionamento e automaticamente facilitando o relacionamento do presidente com a Câmara, mais facilidade na aprovação aí das medidas. Obviamente, nem tudo são flores. Bom dia, Diegão. Obrigado aí por nos acompanhar aí, madrugando também, né? Não, temos que correr atrás do objetivo, né, Diegão? Bom dia, galera. Ainda por cima, nós tivemos ontem aí a divulgação do índice de produção industrial de dezembro, que teve alta novamente, o que facilita aí a questão da indústria voltando a ter uma retomada. Esperemos aí as informações de janeiro para ver essa continuidade, e o otimismo aí ele só não foi maior por conta das negociações aí da divulgação de resultados do Itaú, que impactou negativamente o mercado. As ações caíram bastante ontem e automaticamente, por ser aí, bora lá, tava dando uma olhadinha aqui, é isso aí, Diego. Ontem foi bem tranquilo até, desculpa, deu uma travada aqui na internet, mas ontem foi bem tranquilo até, bem melhor do que nós imaginávamos, né? Nós aí com receio aí de testar fundo novamente, e conseguimos aí buscar os 118 mil pontos aí de fechamento ontem, mas não podemos se entregar para os homens, tem que ficar atento aí, porque o mercado, como a gente sempre fala aqui, ele é soberano e pode mudar de uma hora para outra. Vamos dar mais uma olhadinha aqui e começamos a falar sobre o fechamento de mercado, então, ontem no dia 2. Como eu já havia dito, o Ibovespa subiu 0,61%, fechou ontem a 118.233 pontos. O dólar teve nova queda, o que é importante. Aí para controle da moeda externa também caiu 1,68 ontem, fechando a 5,35. Nasdaq, a bolsa de tecnologia norte-americana, subindo aí 1,56 a 13.612. Deve haver aí uma continuidade aí nas bolsas americanas também, até porque ontem motivou aí o mercado o anúncio aí do resultado do quarto trimestre aí da empresa dona da Google, a Alphabet, e tiveram aí mais de 23% de aumento nos lucros aí no quarto trimestre de 2020. S&P aí teve alta de 1,39 a 3.826 pontos, Dow Jones aí 30.687, uma alta de 1,57, então surfando muito bem o mercado norte-americano, o que não foi diferente na Europa. Uma queda de 1,79 aí no euro, fechando aí a 6,48. Alemanha, o DAX alemão com alta de 1,56 a 13.835. O CAC na França, alta de 1,86 a 5.563 pontos. Reino Unido com alta de 0,78 a 6.516. E a Ásia também fechando em cenário positivo. Olha só que coisa mais linda. E se nós olharmos aí o que foi sexta-feira da semana passada, né? China alta de 2,07 a 15.335 e Japão alta de 0,97 a 28.300
362 pontos. Quando olhamos para as cripto, Bitcoin ontem teve alta de 6,36 e o Ethereum alta de 13,03. Olha, novamente aí, vemos as criptomoedas aí evoluindo novamente. Bitcoin daqui a pouco testando novamente o seu pico de alta. E o Ethereum vindo muito bem aí nas últimas semanas, últimos meses. Petróleo futuro, ontem o Brent fechou a 57,79 dólares o barril, o WTI a 55,05 dólares o barril. Lembrando que esses são os preços mais altos aí, se formos contabilizar desde março de 2020. Inclusive ontem deu uma boa acelerada aí nos preços de petróleo, coisa que está acontecendo novamente hoje. Então, assim, importante aí para Petrobras, né, a petroleira brasileira, PetroRio também. Só temos que cuidar para não impactar diretamente no nosso bolso, visto que ainda há uma defasagem aí no preço do petróleo em relação àquilo que nós pagamos na bomba. É isso mesmo que você ouviu. Esperamos aí só que não tenhamos aumento por enquanto, né? Os fechamentos aí das principais ações. Ontem nós tivemos aí BTOW subindo 6,87%, fechou a 89,30. TOTS, empresa de tecnologia, fechou a 30,28, com alta de 6,77%. Embraer retomando aqui próximo dos R$10, evoluiu bastante a Embraer do final do ano para cá, alta de 6,72%. Braskem figurando novamente aqui entre as principais altas, uma nova alta aí de Braskem a 6,34%, fechou R$ 27,18. E olha só, Via Varejo, um dos papéis aí mais negociados e mais voláteis da Bolsa Brasileira, Via Varejo com 6,26% de alta, retomando os 15,28. Lembrando que Via Varejo tinha testado fundo no dia anterior, fechando lá em R$ 13 e alguns centavinhos. Do outro lado, as principais baixas, novamente Bradespar aparecendo aqui com queda de 5,71%, fechou ontem a 61,06%. Vale que hoje tem divulgação, inclusive, dos resultados do quarto trimestre, caindo quase 4%, a 87,66%. Companhia Siderúrgica Nacional, queda de 3,44%. E Tube4, como eu falei, caiu bastante ontem, por conta do resultado do quarto trimestre, fechou com 2,13% de queda a 28,46%, e Uzi Minas 2,10% de queda, fechando a 13,07%. Hoje no Brasil, nossa agenda econômica, nós temos o PMI de serviço e o PMI composto de janeiro. Importante aí para vermos que o PMI, o resultado do PMI, se for a partir de 50, indica um crescimento, e abaixo indica a retração da economia. Então, importante indicador para ficarmos de olho hoje e, obviamente, aí para o início do mês de fevereiro. Internacionalmente, nós temos na nossa agenda PMI de serviços e PMI composto na França, na Alemanha e na zona do euro. Tudo isso referente a janeiro. Também temos a inflação, índice de preços ao consumidor lá na zona do euro. E hoje, importante, tem reunião do Banco Central Europeu. Lembrando, essas reuniões são mensais, são frequentes, mas é importante aí para entender o viés e como é que vai continuar a política monetária e econômica do Banco Central Europeu. Nos Estados Unidos, os pedidos de hipoteca, que volto a frisar aqui, muito importante, visto que nos Estados Unidos as taxas de juros estão muito baratas, principalmente para hipoteca, então muita gente aproveitando fazer uma segunda hipoteca de um bem já quitado para fazer dinheiro barato, e outras pessoas, obviamente, também aproveitando e trocando seus imóveis. Na política, a política hoje está mais tranquila. Por quê? Porque finito aquele negócio das eleições. Já falávamos sobre isso ontem. Temos uma tendência, teoricamente, né? Muita água pode passar embaixo dessa ponte, mas de termos aí menos notícias políticas impactando. Como eu disse, o mercado viu com bons olhos aí a eleição de Lira e Pacheco, né? Lira do PP ali para a Câmara, e no Senado do DEM
o Pacheco, certo? Que foram os votados, eles eram apoiados por Bolsonaro, o mercado viu isso de forma positiva, óbvio, não é 100% de alinhamento, mas a princípio o mercado viu com bons olhos. E o Pacheco no Senado já disse ali que ele quer que a agenda de reformas ande mais rápido. Olha só, importante aí a agenda de reformas para o Brasil. Os dois, Lira e Pacheco, eles se mobilizaram, já falaram que eles vão atuar juntos e querem votar o orçamento da União até o mês de março. Então agora temos aí o mês de fevereiro que deve ser bem movimentado, de bastante trabalho lá em Brasília. Hoje, ambos devem divulgar as suas pautas, as suas agendas, com as ações prioritárias, falaram que na quarta-feira iriam divulgar, e na Câmara, principalmente, estão finalizando os acordos aí para compor a mesa diretora. Se você lembrar, ontem eu já falei que o primeiro ato de Lira foi simplesmente parar o que o Maia tinha feito. O Maia já tinha dividido ali a mesa diretora, quem ia cuidar de cada uma das coisas. Ele parou tudo, cancelou e começou a fazer uma nova negociação. Inclusive aí na CCJ ficou um apoiador de Bolsonaro, a vice-presidência, por exemplo, do Senado ficou obviamente aí com o MDB, que abriu mão da candidatura lá através da Simone Tebet. Então tem toda essa costura aí em Brasília que é importante ficar de olho e provavelmente aí deve finalizar os acordos aí para compor a mesa diretora da Câmara e também os acordos aí para o Senado devem essa semana finalizar. Olhando para a economia, notícia importante, a gente fala aqui já há algum tempo, a Sputnik 5, aquela vacina russa lá que tu não pode beber durante alguns dias, né? Sputnik 5, a princípio, foi apresentado mais de 91% de eficácia contra o coronavírus, tá? A Sputnik 5, ela está sob análise da Anvisa aqui no Brasil também para uso emergencial. Falando aí de economia, bolsa de valores, olha só, os estrangeiros trouxeram 23 bilhões de dólares para a bolsa em janeiro. Então, os estrangeiros, obviamente, olhando aonde tem bolsa barata, entre aspas, né? Onde existe potencial. Por isso aí muito dinheiro estrangeiro vindo para o Brasil no mês de janeiro. Os bancos eles já divulgaram uma queda de tarifas por conta do Pix. É óbvio isso, né? O Pix é gratuito, cai aí em 10 segundos na conta de qualquer pessoa, funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana e antigamente aí os bancos, dependendo por DOC e TED, cobravam até R$20, certo? Os gestores estão com mais cautela nos IPOs, isso é interessante. A maioria dos gestores de fundos tem olhado aí com um pouco de desdém para os IPOs do ano de 2021 e cuidando muito mais de novas emissões de empresas que já estão listadas. Isso muito, obviamente, por conta da crise. No ano passado tivemos diversos IPOs, onde a maioria deles fechou negativo. Um dos principais cases de sucesso do ano passado foi Localweb, tivemos também depois Pets e alguns outros como a rede Mateus que tiveram resultado positivo, mas em geral a conta dos IPOs do ano de 2020 não foi muito boa, por isso essa cautela dos gestores para 2021. E o presidente do Banco Central, Campos Neto, ele disse que a vacinação é a luz no fim do túnel, obviamente aí para a retomada normal da atividade econômica e para nós voltarmos aí a ter crescimento. Esperamos que isso aconteça o quanto antes. Falando de mercado corporativo, houve troca lá do CEO do Itaú, né? Já tinha sido divulgado isso, agora só aconteceu na prática. O Cândido saiu ali da direção do Itaú, agora me fugiu o nome, perdão, do novo CEO do Itaú, mas ele já chegou com novas ideias, fala em aumentar a digitalização do banco, sendo que já é um dos bancos mais digitais que existem, mas houve essa troca, também é importante ficar de olho. O Santander, hoje tem divulgação ali, já vou adiantar aqui uma das notícias, Bradesco, Santander e Vale divulgam resultados aí do quarto trimestre de 2020, Santander Mundial já divulgou, obviamente, aí antes do horário, então já temos notícia que o Santander, mundialmente falando, teve uma queda de 90%
nos resultados, no lucro líquido, por conta da pandemia. E aí vem uma série de agravantes, porque no ano passado, na verdade, já tínhamos o Santander Mundial apresentando aí um viés de queda bem maior, e o que estava segurando um pouco as pontas era Sambi11, Santander Brasil aqui, e Santander Brasil também não havia feito nos trimestres anteriores uma colocação muito grande de previsão de perdas, né? Falei sobre isso ontem, ali, sobre a previsão de perdas ali que os bancos colocam, isso sai direto do resultado líquido. Então, Santander Brasil não havia feito isso e segurou um pouquinho as pontas, mas automaticamente isso aí afetou Santander mundialmente. Falando ainda de Santander, Sambi11 foi aprovado aí dividendos para quem tem ações de Sambi11. Então, se você tem ações de Sambi11, fique de olho, em breve deve pingar aquela graninha na sua conta. E recompra de ADRs. ADRs a gente já falou aqui, American Depositary Receiver, são ações negociadas lá nos Estados Unidos de ações não, são certificados de ações negociadas lá nos Estados Unidos de empresas não americanas. E o Santander Brasil, Sambi11, anunciou recompra de muitos desses ADRs. Como eu já tinha dito antes, a dona da Google, né, a Alphabet, teve crescimento de 23% no quarto trimestre de 2020, o que motivou muito daquele crescimento de ontem também no mercado norte-americano, e pode ter reflexo hoje, visto que lá também diversas empresas, principalmente de tecnologia, ainda estão divulgando seus resultados. Jeff Bezos, quem é o Jeff Bezos? O dono da Amazon, o homem mais rico do mundo. Mas esses dias eu vi que o Elon Musk da Tesla passou ele. Passou, depois ele recuperou a liderança, mas o Jeff Bezos, o dono da Amazon, o CEO da Amazon, disse que está saindo da diretoria, não vai mais ser o CEO da Amazon. Continua, obviamente, sendo o dono, mas não vai cuidar mais diretamente disso. Isso pode impactar um pouco o mercado. Obviamente, aí não tanto, porque ele fez um excelente trabalho, a Amazon é um gigante, mas vale a pena ficar de olho também nessas notícias. Lembrando que todos os dias às 5h50, mudei aí 10 minutos depois o horário para eu conseguir reunir todas as informações aí para a gente falar aqui. Às 5h50 nós estamos ao vivo aqui no canal, e depois você consegue acompanhar tudo isso também lá nas redes sociais, que isso fica gravado, tá? Hoje, novamente, os mercados abriram aí em alta, e Bovespa Futuro aí projetando aí quase 1% de alta. Nos Estados Unidos, nós temos aí 0,3 e 0,6, né? S&P 0,3, Nasdaq 0,6 de alta. Na Europa também temos alta ali na Alemanha, na França, China e Japão também em alta. Então podemos ter um dia de menos volatilidade e mais uma vez crescimento semelhante ao dia de ontem. Se isso vai acontecer na prática ou não, infelizmente a gente não sabe. Como a gente sempre diz aqui, a gente faz previsões, mas o mercado é soberano. Obrigado aí pela companhia de vocês. Fiquem com Deus, tenham um bom dia, um dia muito produtivo, de metas batidas, né, Diegão? Sempre acompanho ele também lá no Instagram. Deus abençoe e vamos pra luta. Até amanhã, tchau, tchau.